Olá, seja bem-vindo ao módulo de Introdução e Gerenciamento de Processos de Negócios do curso do Escritório de Gestão de Processos do Poder Executivo de Santa Catarina. Como vocês devem ter visto no módulo de apresentação, o meu nome é João Leandro, eu sou analista de processos no EPROC e a ideia desse módulo é trazer os conceitos iniciais, trazer a ideia do que é processo, o que é BPM e mostrar os benefícios, porque isso vai embasar os demais módulos do nosso curso, vai embasar como se faz e por que se faz, iniciativas de melhoria e transformação de processos da nossa organização. Então, para começar, antes de falar qualquer conceito, vou trazer aqui um breve histórico de onde surgiu essa ideia de processos nos estudos da gestão, no estudo da administração, e eles surgiram justamente junto com a ideia da gestão da administração, né, da teoria da administração. Nos estudos de Taylor, Fayol, Ford, no início da Revolução Industrial, o surgimento da máquina a vapor, já existia ali a ideia de processos, apesar de não ser explícito, não ser definido o conceito de processo. Mas havia ali claramente o sequenciamento de atividades para gerar um produto, para produzir algo, e ali o foco era na especialização do trabalho, na redução do custo. O foco era em fazer mais, utilizando cada vez menos. E essa é uma fase, os teóricos chamam de pré-processos, que vai vir antes das 3 ondas de gestão de processos. A primeira onda, ela surge nos anos 60, até os anos 80, e vem junto com a teoria de qualidade total, de TQM, e gestão da qualidade total. E a ideia também, ainda não havia processo como conceito explícito, mas o foco já deixava de ser tanto em produzir mais com menos, apesar de ainda ter essa ideia, mas o foco ficava mais em fazer o máximo possível dos meus produtos com o mínimo de defeito, o mínimo de perdas devido a defeito na fabricação desses produtos. Já nos anos 90, com o surgimento dos grandes sistemas de gestão, né, os ERPs, o foco passou a ser o redesenho, a reengenharia de processos. Eu preciso colocar as regras dos processos nesses grandes sistemas que vão gerir a minha organização, e com isso eu desenho, eu defino quais são as regras e coloco nos sistemas para que os meus processos sigam basicamente esses sistemas de gestão. Já nos anos 2000, veio a ideia de melhoria contínua. Então é a terceira onda de gestão de processos, que os processos focam em resultado e adaptabilidade. Eu adapto os meus processos conforme o resultado que eles vão tendo. O ciclo PDCA traz bastante essa ideia do que seria a terceira onda de processos, qual que é o foco da terceira onda de processos. Alguns teóricos ou estudiosos já falam em quarta onda de processos. É algo atual, com o surgimento do BPMS, que seria o Sistema de Gestão de Processos, e nela eu penso a minha ideia de organização nada mais é do que um grande conjunto de grandes processos que estão ali para trazer valor aos clientes, e conforme o que os clientes desejam, os clientes necessitam, eu inovo a minha organização, eu transformo os processos e sempre com a ideia de gerar valor ao que o cliente deseja. E agora, depois de falar do histórico, a gente pode começar a falar de conceitos, né? O que seria processo? Processo é a agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados.
Ou seja, sempre quando a gente fala de processo, a gente tem a ideia de um conjunto de atividades para alcançar um objetivo. Não importa se atividades são feitas por humanos ou máquinas, são automatizadas ou não, mas a ideia aqui é basicamente esse sequenciamento, o conjunto de atividades que vão alcançar um objetivo. Então, não necessariamente a gente está falando de um ambiente organizacional. A gente faz vários processos durante o nosso dia a dia, processo de escovar os dentes, enfim, tomar banho, várias das nossas atividades na vida pessoal são relacionadas com essa ideia de processo. Para a gente chegar no conceito do nosso processo no ambiente organizacional, a gente vai falar agora de negócio. O que seria negócio? Negócios são pessoas que interagem entre si para a execução de um conjunto de atividades com a finalidade de entregar valor aos clientes, gerando retorno às partes interessadas. Ou seja, negócio seria duas ou mais pessoas que interagem entre si, combinam alguma coisa entre si, e ambas vão obter algum retorno resultantes dessa interação. Basicamente, unindo esses dois conceitos de processo e de negócio, a gente chega ao conceito de processo de negócio, que é o nosso objeto de trabalho nesse curso. Enfim, o objeto de trabalho de BPM é um processo de negócio. Então, o processo de negócio ele engloba os dois conceitos e chega na ideia de agregação de atividades interrelacionadas orientadas por regras de negócios, podendo ser interfuncionais ou até mesmo interorganizacionais, com o objetivo de gerar valor ao cliente ou apoiar e gerenciar outros processos. Aqui no processo de negócio, além dessa ideia de processo que a gente já falou e de negócio, a gente tem algumas outras ideias que a gente pode tirar desse conceito, que são que um processo de negócio ele não precisa necessariamente ser de um tema ou só da minha organização. Ele pode ser interfuncional, ou seja, ele abrange várias áreas, vários temas da minha organização. Ele começa numa área, passa por outra, volta para a área inicial, depois passa para outra, para depois ir para o cliente. Ou até mesmo interorganizacionais, um processo que se inicia na minha organização, passa por outra, pode ser por um fornecedor, pode ser por um terceiro, depois volta para a minha organização e volta para o cliente, enfim. Não existe barreiras quando se fala em processo, e essa é a ideia de processos podendo ser interfuncionais dentro da minha organização, mas dentro de várias áreas, ou interorganizacionais. Expande, ultrapassa as barreiras da minha organização, sendo um processo que envolve mais de uma organização. E além desse conceito novo, essa ideia nova, tem a ideia de tanto gerar valor ao cliente, ou seja, um processo que eu executo diretamente para o meu cliente, entregando valor a ele, mas eu também tenho processos na minha organização que podem apoiar ou gerenciar outros processos. São aqueles processos que em vez de entregar valor ao cliente, eles entregam valor a outros processos, que esses outros processos sim irão entregar valor aos clientes. Então, processos, a gente vai ver nos outros módulos com mais calma, mas processos que são dentro da minha organização, como de gestão de pessoas, por exemplo, eles não têm a intenção de gerar valor ao cliente, mas sim permitir que a minha organização tenha pessoas para que essas pessoas possam gerar valor ao meu cliente, dependendo de qual é o negócio da minha organização. E os processos da nossa organização eles podem ser previsíveis, ou seja, eles são padronizados, flexíveis, com o objetivo de ser eficazes e eficientes e governados por regras. E esses processos previsíveis eles são de fácil identificação, relativamente fáceis. A gente consegue desenhá-los no papel, pensar em como melhorá-los, retirar atividades, agregar atividades,
evitar retrabalho, porque são processos padronizados que a gente consegue definir um caminho onde ele começa para onde ele vai. Mas também na nossa organização a gente tem processos adaptáveis. Esses processos adaptáveis já são bem mais complexos, envolvem até casos, existe uma parte de BPM que fala só de gestão de casos e envolvem alto nível de experiência. Processos assim, que envolvem, a gente pode pegar como exemplo processos de pesquisa e análise, ou que envolvem muita criatividade, como, dar um exemplo aqui, compor uma música ou criar fazer um desenho, enfim, são processos bem mais complexos para a gente desenhar, para a gente colocar no papel e poder trabalhar com eles. Não que não seja possível, mas exigem altos níveis de complexidade e é bem mais complexo do que os processos padronizáveis. Então, com essas ideias dos tipos de processo que a gente vê na organização, a gente pode chegar à conclusão de que eles existem na nossa organização. Os processos estão lá, os conjuntos de atividades que visam entregar algo, que visam um objetivo, eles estão na nossa organização. E como diz a frase aqui do nosso slide, a gente pode enxergá-los, né? Pode tentar trabalhar com eles ou podemos ignorar. Mas eles estão lá e a melhor opção que a gente tem é entendê-los, desenhá-los, tentar gerenciá-los para que eles façam o que a gente quer. Porque se a gente só sabe, ou ignora eles, ou sabe que eles estão lá, mas não trabalhamos, não gerenciamos, a nossa única opção é rezar para que eles façam o que a gente queira. Mas dentro da nossa organização, não só tem processos os complexos, os adaptáveis ou os padronizáveis, mas a gente tem outros esforços na nossa organização, outros trabalhos, que seriam os projetos. Qual que é a diferença entre processo e projeto? Começar aqui nesse retângulo branco aqui, que são o que tem em comum. O que é igual entre processo e projeto? Ambos são realizados por pessoas, são restringidos por recursos limitados, então eles envolvem nossos recursos financeiros, recursos materiais, que são limitados, não são ilimitados, né? E ambos devem ser, a melhor prática, né? Diz que os processos e projetos devem ser planejados, executados e controlados. Apesar de que algumas vezes não se planeja nem controla, né? Que não é o ideal. Mas o que tem de diferente entre processo e projeto? Os processos, eles são contínuos e rotineiros. Já os projetos são temporários e únicos. Ou seja, eu vou tentar trazer exemplo para ficar um pouco mais fácil. Se a gente pensar em processo como, por exemplo, fazer uma matrícula de um estudante no sistema de ensino. A gente faz uma matrícula, inicia a solicitação da matrícula, termina com um aluno matriculado e não para. Vai vindo outro aluno, é contínuo e rotineiro. O conhecimento é dominado. Sabe-se como se faz uma matrícula de maneira relativamente fácil e tranquila. Não tem muitas condições incertas em fazer um processo de matrícula. Já outra característica de processo é um resultado padronizado. Termina o processo, no caso do exemplo da solicitação de matrícula, termina com o aluno matriculado. Todos os alunos vão estar lá como alunos matriculados. Já o projeto, a gente pode pensar na construção da escola, ou na construção do curso, na definição do curso, das disciplinas, qual vai ser o conteúdo programático. Então, uma construção da escola, por exemplo, é temporária e única. Vai ser aquele tempo
de realizar as obras e depois ela vai instalar. É uma escola única, é só aquela escola, com aqueles professores, com aquele que atende aquela área, naquele local é só ela. Então é um projeto único. São condições incertas, envolve um alto nível de risco, de fatores que podem influenciar no projeto, que podem fazer com que ele seja executado, que ele termine, tenha sucesso ou não tenha sucesso, e é um resultado exclusivo. Também podemos dar um exemplo pensando para tentar deixar um pouco mais simples, por exemplo, um modelo de carro novo, quando vai se desenhar um modelo de carro novo, ele é um projeto. Eu vou desenhar aquele único e exclusivo carro que vai ser novidade. A partir do momento que ele já está desenhado, que ele já foi projetado, eu vou começar a processar a fabricação desse carro. Então eu vou ter uma série de atividades rotineiras, contínuas, de certa maneira elas são certas, é aquilo que se faz e no final a gente vai ter o carro pronto. E esse já seria o processo. Depois que o carro foi projetado, eu vou processar as atividades para colocá-lo, enfim, para fabricá-lo. Colocando num gráfico aqui, para tentar deixar ainda mais claro a diferença entre processo e projeto, tem um gráfico aqui de desempenho ao longo do tempo da minha organização. A gente pode pensar, por exemplo, numa padaria, por exemplo, onde eu tenho aqui ao longo do tempo os meus processos com esse determinado desempenho. Aqui é a minha venda de pães, minha venda de doces, de bebidas, enfim, então os processos do dia a dia aqui, de compra de matéria-prima, a gestão financeira, mesmo na minha organização, gestão de pessoas, e está aqui com o meu desempenho relativamente definido, sempre de maneira homogênea, próxima ali do nível certo, do nível da minha organização. Esses são os processos do dia a dia. Aí eu penso numa maneira de melhorar a minha organização. Eu vou mudar todo o meu maquinário para eu poder produzir mais, ou eu vou fazer um esforço de divulgação, de campanha publicitária, ou também eu posso talvez fazer uma mudança, sair da onde estou para ir para outro lugar, deixar uma fachada mais bonita, um local que tenha mais movimento, enfim. Esses esforços temporários e únicos, eles, se bem sucedidos, eles vão dar o meu salto de desempenho necessário, e aí a minha organização vai passar a ter um novo nível de desempenho para desenvolver os processos do dia a dia. Então, esse esforço temporário que eu fiz de, enfim, mudança, de compra de novas máquinas, de troca de tecnologia, esses esforços temporários são os projetos da minha organização. Enquanto a minha venda de pão, a minha venda de doces, a minha gestão financeira ali para comprar matéria-prima, esses são os processos do dia a dia, e essa é a diferença entre processo e projeto. Bom, tentei deixar da maneira mais simples possível. Se ficou um pouco complicado, pode voltar o vídeo, tentar entender com mais calma, ou pode deixar uma mensagem no fórum, que a gente vai responder assim que possível. E a gente vai dividir agora um vídeo para vocês fazerem uma pausa, pode tomar água, pode ir no banheiro, e aí o resto do módulo vai ser no próximo vídeo. A gente dividiu em duas partes. Então a gente vai falar sobre os conceitos de BPM, sobre a disciplina BPM no próximo vídeo. Até mais!